Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Tavares, professor de língua portuguesa, professor da GEPAF, e hoje mando um abraço especial a todos os alunos do sexto ano, a todos os alunos que estão agora ingressando nesse novo ensino, certo? Que está conhecendo agora o sexto ano. Então, um abraço a todos vocês. Hoje vamos conversar um pouco sobre a questão dos tempos verbais e a notícia, certo? Conhecer, saber por que é que a professora, por que é que o papai, por que é que vocês têm que estudar verbo, têm que conhecer os tempos verbais para poderem, aliás, produzir uma boa notícia, conhecer esse gênero, a notícia, o texto jornalístico. Mas antes disso, vamos pensar, vamos refletir esse pequeno pensamento de Rubem Alves. Todo conhecimento começa com um sonho. O sonho nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido em busca da terra sonhada. Novamente, Rubem Alves. Veja só esse mar desconhecido, vocês vão desbravar. Então hoje a minha proposta, neste exato momento, é que vocês conheçam um pouco a relação dos tempos verbais e o gênero, certo? A notícia, o gênero jornalístico, pôr em prática e não só decorar o presente, o passado, o futuro, os modos verbais, certo? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte ponto. Hoje em dia, o texto jornalístico, jornal, é possivelmente o texto mais lido, mais consumido, o que tem maior alcance nos diversos setores da sociedade. Trata-se de um texto que possui características próprias de Constituição. É importante salientar esta última frase que diz: trata-se de um texto que possui características próprias de Constituição. Na escola, na sala de aula, vocês vão estudar também como se organiza, qual é a estrutura, certo, de um texto jornalístico, de uma notícia. A notícia, ela tem a sua estrutura própria. Então, conhecer é importante saber. Então, trata-se de um texto que possui características próprias de Constituição. E nós vivemos num mundo de tanta velocidade de conhecimento, então é importante conhecer como se faz essa Constituição. Treinar também. O texto jornalístico, jornal, é um produto industrial, uma vez que é produzido em grande quantidade, geralmente para um público-alvo, abrangente e destinado ao consumo imediato. Por exemplo, vocês em casa, a velocidade de conhecimento que o jornal traz, a notícia traz, certo? Os noticiários trazem. Então, há uma velocidade muito grande. É um mundo, certo? É um mundo voltado ao conhecimento, à velocidade. Muitas vezes vocês sabem que aquilo que passa à noite em telejornais, vocês já sabem antes, de meio-dia. Então, há essa velocidade do conhecimento. Então, a notícia tem a sua estrutura. Como item de consumo, no caso, consumo para todos, o texto jornalístico tem pouca duração. Por que pouca duração? Vamos pensar. Por que o texto jornalístico tem pouca duração? Que duração é essa? Uma informação que é de interesse em um dado mês pode não ser em outro. O que se destaca numa semana pode ser esquecido na próxima semana. E até mesmo algo que se é notícia, que foi notícia um dia antes, estará ultrapassado no dia seguinte. Então, essa é a velocidade. Quando eu comecei, eu disse assim: o texto jornalístico tem pouca duração. Aí, por que pouca duração? Porque algo que foi notícia ontem pode deixar de ser notícia hoje. Por exemplo, de repente, cheguei aqui ontem, no caso, vai descobrir a vacina contra essa pandemia. Então, há uma informação num dia, no outro dia ela já pode estar ultrapassada. Essa velocidade, essa dinâmica de conhecer, certo? De sempre conhecer, aliás, algo. Por ser um produto industrial, que eu já falei, o texto jornalístico está sujeito à uniformidade. Veja só, a uniformidade. Há uma estrutura, não se pode escrever de qualquer forma, não. E a avaliação de qualidade, tem que ter qualidade. Para se adequar a estes dois quesitos, quais são os dois quesitos? A uniformidade e a qualidade, é elaborada de forma rígida, seguindo-se determinados
padrões e normas do que se origina sua gramática peculiar. Ó, gramática peculiar. Vamos pensar, qual o que é a gramática peculiar? Veja só que eu acabei de falar que o texto, a notícia, o texto jornalístico, ele segue sua estrutura. E também haverá uma gramática peculiar. No caso, hoje, a nossa proposta é estudar a relação dos verbos dentro da notícia. Essa relação não é só escrever por escrever. Há um padrão a seguir. Então, vejamos aqui. Eu falei que a gramática do texto jornalístico possui estrutura simplificada e código linguístico restrito. Prestem bem atenção. Quando eu falo a gramática do texto jornalístico, eu estou falando a estrutura, a linguagem do texto jornalístico. Ele possui um código, ele possui uma estrutura. Então, quando vocês, em sala de aula, na escola, forem organizar um jornalzinho da escola, como vamos organizar a notícia, qual o tempo verbal que vai ser mais interessante. Então, é importante conhecer, saber que a notícia, o texto do jornalístico, ele possui uma estrutura. Ele também possui uma estrutura, aliás. Como tudo na vida possui estrutura, o texto jornalístico também. A notícia, saber empregar aqueles verbos que a professora e o professor em sala de aula ensinam para vocês. Então, vamos fazer um jornalzinho em sala de aula, uma notícia, certo? Então, há uma estrutura. E essa estrutura, está dizendo aí, tem que ser simplificada e há um código linguístico restrito. Ou seja, então o que seria isso? Temos que ser objetivos. Vamos lá. O que, além de possibilitar o controle de qualidade, torna a produção do texto facilitada e acelerada. Características importantes da produção de um item de consumo do grande público. Eita, o que seria isso? Seria justamente o seguinte: quando forem compor em sala um jornalzinho da escola, uma notícia, é importante lembrar que tem uma linguagem própria, uma linguagem que tem que ser acessível a todos, tem uma estrutura a seguir, há um código, né? Quando eu falo código linguístico próprio, é um estilo próprio e tem que ser simplificado, ou seja, é uma informação para todos. Então vamos treinar a notícia em sala de aula. No jornalismo, as normas linguísticas, as normas da gramática, as normas da gramática daquele texto visam não a produção de um texto original ou criativo, mas um texto padronizado, ou seja, que segue uma regra, um padrão que não chame a atenção sobre si, não é o texto em si, porém para a informação que carrega. O que é isso? Quando vocês forem organizar seu texto, arquitetar, construir o texto jornalístico em sala de aula, a notícia, treinar a notícia em sala de aula, a divulgação desse gênero. Então, é o seguinte, a importância não é só no texto, na composição da palavra em si, porém, para a informação que ele carrega. Então, é treinar, expor a informação. Para permitir a produção de textos jornalísticos em grande escala e com maior rapidez, isso o jornal, o estilo empregado em sua estrutura tem de ser simplificado ao máximo e respeitando as regras linguísticas, ou seja, é um texto organizado que tem que respeitar as normas linguísticas e lembrar sempre que o mais importante é a divulgação da informação. Nosso objetivo de estudo é um item lexical, o verbo, que, como outros itens linguísticos, é usado pela imprensa de modo simplificado e padronizado. Então, nossa aula recai não apenas, aliás, na construção de uma notícia, do texto jornalístico, do texto da escola, não, é também conhecer como eu posso utilizar o verbo, essa classe gramatical que vocês, desde pequenos, estudam a relação do verbo dentro da notícia, do verbo dentro do texto jornalístico, do verbo e a argumentação. Então é importante não conhecer só saber o que é o presente, o indicativo, o pretérito perfeito, o futuro. Certo? Não é só importante isso, é saber utilizar dentro do texto jornalístico, dentro de uma notícia, utilizar o verbo, esse conhecimento, para expor a informação. O verbo é o ponto de articulação da sentença no texto jornalístico, ou seja, é responsável por coordenar
relações entre os componentes sentenciais, ou seja, da oração, da sentença, da informação. Então, vamos lá. A notícia, o que é notícia? Veja, a notícia é o relato de uma série de fatos, a partir do fato mais importante, e este, de seu aspecto mais importante, como eu falei, devendo tratar de fatos recentes, de interesse imediato para o leitor. Então, como está aí, veja que há uma foto de uma notícia. É importante salientar que quando vocês forem em sala de aula, organizar esse jornalzinho da escola, pegarem informações que são notícias, que são de importância para a comunidade escolar, para a sua sala de aula, para os seus coleguinhas. Então a notícia é um relato de série de fatos, agora de importância, de abrangência, de interesse público, quer dizer, de interesse da comunidade. Então vamos pensar como a gente vai construir um texto, uma notícia em sala de aula para o jornalzinho da escola, certo? Para a informação. Vamos pensar. Nós temos a reportagem também. A reportagem aborda com maior profundidade um tópico, um assunto, um fato, analisando-o, interpretando, e pode trazer forma explícita ou implícita a opinião do seu autor, de uma instituição que veicula o texto acerca de tal tópico. Então, há uma reportagem, há a notícia, certo? Então, reportagem, notícia. Nós observamos aqui que a reportagem, diferente da notícia, a notícia que ela tem que ser mais simplificada, objetiva, para todos, certo? De interesse para todos. A reportagem aborda com maior profundidade. Muitas vezes assistimos, né, na semana, reportagem de tal telejornal. Ele pega um ponto, um assunto e vai aprofundá-lo. Então, no caso, reportagem, notícia. Veja só a importância de conhecer a escrita, a elaboração, o conhecimento verbal, como hoje eu estou falando a vocês, conhecer o verbo, como usar o verbo na notícia. O conceito de verbo. Eu estou falando tanto aqui de verbo, mas qual é o conceito de verbo? O conceito de verbo, segundo a gramática, de forma geral, uma gramática, certo? É a classe de palavras que, do primeiro ponto, né, de vista, ele trabalha a questão semântica, contém as noções de ação, processo ou estado, e no segundo ponto nós temos sintático, exerce a função de núcleo do predicado, das sentenças. Então nós encontramos o seguinte, vamos estudar o verbo, mas o verbo atrelado a estudar dentro da questão da notícia, da reportagem, do texto jornalístico, lembrando sempre que desde o começo da aula eu digo, é um texto de interesse para todos. Então vamos aprender a colocar o verbo dentro da notícia. E aqui eu posso, o seguinte ponto importante para vocês. Os termos verbais mais utilizados, eu coloquei os mais utilizados e não o único, e recomendados em textos jornalísticos são o presente do indicativo, certo? Aqui eu coloquei um exemplo. Eu recebo, eu conto, eu falo. O pretérito perfeito do indicativo recebeu, certo? O futuro do pretérito, um exemplo, receberia, certo? E nós temos o futuro do presente, receberá. Mas é importante salientar que, como a notícia é um texto, certo? No caso, a informação nova, desculpe, em geral utilizamos o presente do indicativo. Vamos lá. Observação. O tempo verbal que predomina, desde o início eu falo, na notícia é o tempo presente do indicativo. Eu falo, eu vejo. Isso confere ao texto uma noção de atualidade, ou seja, de que os eventos estão acontecendo no tempo presente. Uma paradinha, vamos refletir. Nas aulas de verbo, quando a professora, quando o professor, ele chega e diz, hoje teremos aula de verbo. De repente, ei, vamos pensar só em questões decorativas, o presente, o pretérito perfeito, imperfeito, etc. Mas qual a importância? Aí, de repente, você tem uma aula sobre o texto jornalístico, a notícia, a reportagem, como abordar um assunto. De repente, nós temos isso e vamos... Qual o tempo verbal que vai ser mais acessível? A notícia, algo dinâmico, algo da atualidade. Então, observamos o seguinte, de acordo com as aulas de vocês, o tempo presente do indicativo é aquele tempo que vai marcar justamente a ação que está acontecendo no momento. Então, algo de interesse atual. Então, é para isso que a professora,
Só que o professor, em sala de aula, ministra as aulas de vocês de tempos verbais. Então, a notícia aqui, o tempo primordial, principal, não o único, certo? Seria o presente do indicativo, não é? Porque ele vai marcar justamente para vocês algo que está acontecendo naquele momento de interesse público. No caso da comunidade escolar, da sua rua, do seu bairro, certo? Do país. Como nós somos de uma comunidade escolar, pensar no jornalzinho da escola. Mas é importante salientar a seguinte questão. Observar bem o que eu vou dizer agora. Desde o começo da aula, eu estou falando a vocês notícia, texto jornalístico e a relação com o verbo. Aqui eu coloquei, nós temos aqui, certo? Essa lista de verbos. Aí nós temos o presente, o indicativo, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito, dos verbos regulares. O importante não é só você memorizar, certo? Como se dizia antigamente, decorá-los, certo? Mas sim você conhecer esses tempos verbais, conhecer e saber construir a sua notícia. Saber construir, certo, o seu texto jornalístico. Esse texto que eu falei justamente que ele tem uma estrutura, a estrutura simplificada, informativa, você levar a todos um conhecimento. Por exemplo, em sala de aula, no colégio, certo? Vocês peguem um assunto de interesse da comunidade escolar e fazer um jornalzinho. Pode-se, aliás, começar na nossa própria sala, certo? Fazer um jornalzinho da sala. Então vamos lá, vamos treinar, fazer uma notícia. Vamos fazer uma notícia, minha gente. Fazemos uma notícia utilizando o verbo no presente. Então é importante, não é só memorizar os verbos, e sim saber utilizá-los dentro da notícia, do texto jornalístico, certo? Conhecer, certo? Essa característica versátil permite que o texto exerça a sua função primordial, que é informar temas relevantes à sociedade no mundo atual ou do momento atual, descrevendo e narrando eventos que acabaram de acontecer, continuam acontecendo ou que acontecerão em um futuro próximo. Então, aqui a questão primordial, desde o começo, eu venho salientar qual é? É informar, mostrar a todos. Em uma notícia, o tema deve ser atual e possuir relevância social. A linguagem deve ser formal e objetiva e deve descrever os acontecimentos. Pronto, uma boa técnica, um bom momento de em sala de aula, quando vocês com os coleguinhas vão, com a coordenação da professora, certo? De repente, vamos organizar uma notícia para circular na sala, circular no colégio, certo? Fazer o nosso jornalzinho. Então, respeitar isso aqui. Deve ser um tema atual, possuir relevância social. O que é relevância social? Interesse para todos. A linguagem deve ser formal, a linguagem mais formal possível. Evitar, eu acho, eu penso, e deve descrever os acontecimentos. Aí estão os pontos primordiais para se organizar uma notícia. E lembrar, é claro, do tempo verbal. E, em geral, como eu falei, o primordial é o tempo no presente. Não o único, é o principal. A linguagem deve ser formal e objetiva, como eu já falei, certo? E possui um certo distanciamento, seja mantido, já que a notícia possui um cunho informativo e não opinativo. Você vai informar, Deve ser também a mais clara possível, ser informativo, ser claro, para abranger a todos e todas, certo? Nesse sentido, o uso da terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Ele, ela, eu canto, ele canta. Então, colocar a terceira pessoa, o uso da terceira pessoa, verbal, para o desenvolvimento desse gênero textual, no caso, a notícia, é primordial, garantindo assim um maior afastamento e impessoalidade. Aí você me diz, eu não entendi. O que é esse afastamento e impessoalidade? Quando vocês forem compor uma notícia em sala, no colégio, para o jornalzinho da escola, evitar eu acho, eu penso. Então tem que ser informativa para todos. Então por isso, não, em geral usa-se a terceira pessoa do singular, ao invés de colocar eu acho, certo? Eu acho, eu penso. Então o texto tem que ser informativo, claro e acessível a todos.
A linguagem usada na notícia também deve ser descritiva, pois o objetivo principal da notícia é relatar e descrever os acontecimentos, seus detalhes e desdobramentos para informar a população, a comunidade, como nós já falamos tanto sobre isso. Então, vamos fazer uma síntese dessas características da notícia, do gênero notícia, que tanto comentamos aqui? Vamos ver? Seguem abaixo algumas características da notícia. Então vejamos aqui. A linguagem tem que ser formal e objetiva. Se vocês querem mostrar à comunidade a importância, a notícia, um fato, algo que aconteceu, a linguagem tem que ser formal e objetiva. Evitar palavrões, evitar brincadeiras, tem que ser formal e objetiva. Objetiva é atingir a todos. Então, formal e objetiva. E direto ao ponto, sem rodar muito. Então, linguagem tem que ser formal e objetiva. Predominância do presente indicativo. Eu falei predominância, não falei que não é o único tempo, não. Viu? Que nós veremos outros tempos também. Linguagem descritiva, descrever o fato, descrever o uso da terceira pessoa, evitar eu acho, eu penso, eu vejo. O uso do discurso indireto, que está retomando também justamente uma relação com esse uso da terceira pessoa, porque o discurso indireto usa um narrador. E ser bem claro, lembrar como nós falamos, debatemos aqui. A linguagem tem que ser clara, precisa, tem que ser um assunto de interesse para todos. Então, é bom sempre treinar em sala de aula, treinar na escola. E aqui vai o seguinte, as notícias e as reportagens são orientadas por 5 perguntas que devem ser respondidas nessa introdução do lead, do início do texto, certo? Então vejamos quais são as perguntas. Quando vocês pegarem uma notícia e vamos redigir uma notícia, escolheram a notícia, certo? Uma notícia. A notícia foi escolhida. Então, para que essa notícia seja algo de importância para todos, pensem o que é, como, quando, onde, quem, por quê. Por exemplo, você pega no caso o assunto da pandemia. O que é a pandemia? Como aconteceu? Quando foi? Onde? Quem são os envolvidos? Por quê? Então são 5 perguntas que vão orientar na escritura do texto, da notícia. E sempre lembrando, a objetividade, a importância para todos. Então, o que, como, quando, onde, quem, por quê. E aqui, minha gente, aqui eu peguei alguns exemplos, certo? De textos jornalísticos, e eu peguei justamente a questão do tempo presente. Então vamos ver aqui, porque é preciso também a gente treinar, ter conhecimento, não ficar só na teoria. Veja só, tipos de presente, do tempo presente no caso, no texto jornalístico. O primeiro, o presente real, é o que está acontecendo agora, o que está acontecendo, o real. Quando o tempo se sobrepõe ao momento da fala, aí vem a Associação Nacional de Municípios concorda com as propostas do governo para a transferência de competências na área de proteção civil. Concorda. Veja só aqui. Outro exemplo. A NAVE, empresa gestora de tráfego aéreo em Portugal, desde às 11 horas da manhã, que tem indicação de alguns transtornos, sobretudo nas decolagens. Vejam 2 exemplos aí, os exemplos práticos, certo, de texto jornalístico. Olha aí a questão do verbo, concorda, tem, é o tempo presente, certo? Então isso aqui é um exemplo, pequeno exemplo de um texto jornalístico e também a importância do aprender o verbo, de estudar o verbo. Aqui nós temos um presente que nós chamamos de presente com valor de futuro. Aí você me diz, Robson, o que é o presente com valor de futuro? Você vai utilizar o verbo no presente, mas a frase, a constituição, aliás, o texto, está no futuro. Por exemplo, o ministro da Administração Interna apresenta hoje os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras. Ele apresenta hoje, digamos que vai apresentar mais tarde, à noite, apresenta hoje. Justamente você observa que o verbo está no presente, mas a constituição do texto está no futuro. Por isso que eu marquei esse hoje aí, para dizer que mais tarde ele vai apresentar. Outro aqui, nós temos Eduardo Cabrita, explica hoje
Para que vão servir estes programas? Veja que aqui nós temos o presente, mas é um tempo presente. É um tempo presente que está dentro de contexto do futuro, certo? São técnicas da escrita jornalística. E aqui eu coloquei o presente histórico. O que é o presente histórico? Mais uma vez, vamos retomar o anterior. O presente histórico vai ser justamente o que? Nós vamos ter o verbo no presente, mas a frase, o contexto está no passado. Por que isso? Isso é uma técnica, né? Presente histórico pretende dar atualidade a um fato ocorrido no passado. Por exemplo, a caravana caminhava, isso aí é passado, lentamente pelo areal, deserto. De repente, ouve-se está no presente, um forte ruído, e diante dos beduínos assustados surge um disco voador. Esse texto aqui, certo? Veja que o verbo ouve-se está no presente, mas tem um caminhava que marcava o passado. É justamente o seguinte: o presente histórico é utilizarmos o verbo no presente, mas o texto no passado, para dar um teor de atualidade, um caráter de atualidade. Um exemplo, 22 de abril, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. E aqui nós temos o pretérito, o passado no texto jornalístico. O pretérito perfeito cantou, diferenciando-se do pretérito imperfeito, cantava. Certo? É importante observar isso aqui. Eu posso usar, lembrar que eu falei a vocês desde o início que nós temos o quê? O tempo principal é o presente, mas existem outros tempos. Você pode utilizar outros tempos. O pretérito perfeito cantou, o pretérito imperfeito cantava. Lembrar que o imperfeito, o cantava, diz aqui, já o pretérito imperfeito expressa uma ação durativa, não limitada no tempo. Assim, no intento de constatarmos tais diferenças, vamos observar o seguinte: a diferença do cantou, do cantava, como a gente pode utilizar esses verbos e a intenção dele dentro do texto jornalístico. Vejamos. Colocava em prática todo o aprendizado que adquiria mediante as aulas a que assistia. Veja só, colocava é um tempo no pretérito imperfeito, é um tempo que está dando o quê? Uma continuidade no passado. Já embaixo nós temos colocou em prática todo o aprendizado que adquiriu mediante as aulas a que assistiu. Eu peguei justamente duas frases, as duas frases estão com verbos no passado, só que a primeira no pretérito imperfeito e a segunda no pretérito perfeito. Existe uma intenção. Quando eu digo colocava em prática, eu estou utilizando um verbo no passado com uma ideia de sequência, algo que está tendo o quê? Movimento. E o segundo, colocou, ideia de algo concluído, terminado, findado. Então, vejam só, desde o início eu venho falando a importância dos tempos verbais na construção de uma notícia, na construção de um texto, certo? O que é que eu quero mostrar nesse caso? Quando eu digo colocava, estou colocando um pretérito imperfeito, dá a ideia de algo que tinha continuação no passado. É algo no passado em continuação. Já quando eu digo colocou, se você colocou em uma notícia, é algo concluído. Colocava é algo que está em curso, no passado. Então, basicamente, é justamente o seguinte: é pôr em prática, dentro do texto jornalístico, os verbos que vocês têm estudado em sala de aula. Não só memorizar aquelas listas de verbos, saber por que colocou, porque dá uma ideia concluída. Por que colocava? Porque dá uma ideia no passado de sequência. Então lembre-se, uma notícia com colocava, uma notícia com colocou, uma notícia com pretérito imperfeito e com perfeito. Qual a diferença? Veja, semântica, sentido. Então aqui, justamente, nós temos um outro exemplo que eu coloquei para vocês de um texto jornalístico da Folha de São Paulo. Prestem bem atenção. A série de protestos começou na quinta, com cerca de 2.000 pessoas, engrossada com temas como a precariedade dos hospitais e os gastos da Copa do Mundo. Chegou a reunir 65.000 pessoas na segunda, dia 17, nos cálculos do Instituto Datafolha, aos jovens, e se juntaram mães e avós em recursos por cartões postais da metrópole, como a Avenida Paulista e a Ponte Estaiada, Folha de São Paulo. Veja que todos os verbos aí estão no passado.
Aí nós temos também um exemplo, como eu posso utilizar aqui a questão, o tempo no futuro, o verbo no futuro, no texto jornalístico. Lembrar que nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente, exemplo, cantarei, é um exemplo de futuro do presente. Ele pode indicar dentro, futuro em relação ao momento em que se fala, por exemplo, amanhã irei ao trabalho. O futuro pode indicar uma dúvida. O futuro, como assim? O futuro do presente pode indicar dúvida de quem fala em relação a um fato. Ocorrem frases interrogativas. Por exemplo, eu digo, será ele a pessoa certa em uma notícia? Será ele a pessoa certa? Então é importante observar que até o tempo no futuro, certo? Dentro de um texto jornalístico, ele vai ter sentidos diferentes. O futuro do presente pode indicar uma ordem, como aqui, veja só, não roubarás. Quando eu digo não roubarás, nós temos a questão de um tempo no futuro, mas está dando uma ordem. Então vamos lá, vamos pensar. Tempo no futuro e os seus sentidos dentro do texto jornalístico. Gente, veja só, toda essa caminhada nossa hoje, da questão dos tempos verbais, é para enfatizar um ponto importante. Não é só memorizar a questão dos verbos e nem só fazer a questão da notícia. É saber organizar esse gênero notícia dentro do texto jornalístico e mostrar como podemos utilizar o verbo, qual a importância, aliás, estilística, semântica, o sentido que aquele verbo terá naquela notícia. Lembrando sempre que a notícia é um texto, tem que ser objetivo, claro, de interesse para todos, prestem bem atenção, e o tempo verbal principal, primordial que nós vimos é o presente. Quando eu digo que é o presente, eu não estou descartando os demais. Então nós vimos até agora o seguinte, como eu posso utilizar o futuro, como eu posso utilizar o pretérito, qual a diferença dos passados, lembrar em uma notícia, quando você quer justamente colocar o pretérito perfeito, um tempo acabado, qual o sentido dele dentro daquela notícia? Quando se quer colocar o pretérito imperfeito, certo? O tempo em curso no passado, como eu falei, colocou e colocava, certo? Falou e falava. Qual a intencionalidade desses dois verbos dentro da notícia? É importante sempre salientar que o texto jornalístico ele tem uma estrutura, tem a sua intencionalidade, a notícia, a informação, certo? Então são pontos importantes. E neste último aqui nós temos, continuando, o futuro no texto jornalístico. Só que desta vez é o futuro do pretérito. Um exemplo é cantaria. Aqui eu coloquei o futuro do pretérito, entre outros pontos, ele pode indicar polidez e dúvida. A polidez, no caso, polidez, ser cordial, ser polido. Você me emprestaria a sua caneta? Então, emprestaria dentro de um texto jornalístico, qual o sentido que ele terá, certo? E a dúvida, seria eu o ideal para o cargo? Então, vejam só, observamos que os tempos verbais e a sua utilização dentro de um texto, a notícia, certo? O jornal, o texto jornalístico, são pontos importantes. Não só ficar naquela tabela de estudar os verbos de forma isolada. Então, a minha proposta hoje foi justamente conhecer a notícia, saber como se organiza a notícia, o que, como, onde, por quê, para quem, e também utilizar a questão dos verbos. Então, a notícia, o gênero notícia e os modos verbais, certo? Lembrar a importância e treinar em sala de aula, treinar no colégio, como eu já falei, é uma notícia, algo que vai ser de valor para todos, de importância para todos, de interesse, aliás, para todos. E aqui eu coloquei as últimas palavras, certo? Que seria, no caso, a motivação final para que vocês continuem a estudar, entender semanticamente o sentido, como o tempo verbal é expresso em textos jornalísticos, notícias de nossa língua, é uma peculiaridade no estudo da linguagem e também se mostra como um ponto complexo dentro desse oceano que se chama língua portuguesa. Em suma, os tempos verbais surpreendem dentro do contexto no qual estão inseridos. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, essa dinâmica é estudar a notícia, sua organização,
sua arquitetura, seu interesse e os tempos verbais. E não apenas estudar por estudar, certo? Conhecer como se aplica os tempos verbais em uma notícia. Minha gente, muito obrigado, certo? Espero que todos vocês tenham gostado e continuem a estudar, né? Continuem desbravando, no caso, esse mar do gênero notícia e também dos tempos verbais. Um forte abraço, professor Robson.